Olá pessoal, vamos iniciar agora a videoaula sobre programação multithread. Vamos tentar ficar um pouco alinhados aqui à mesma linha adotada pelo livro capítulo 2, módulo 1 da UFRPE. Inicialmente vale a pena falar do processo e thread. Qual a definição de processo e qual a definição de thread? É uma coisa simples, certo? Mostra aqui uma caixinha, né, onde define mais ou menos o que a gente está querendo falar. Vamos exemplificar. Se eu inicializar um aplicativo no seu Windows, né, por exemplo, eu inicializar esse PowerPoint aqui, é criado um processo para que o PowerPoint seja executado. Ou seja, o Windows ele vai separar uma memória, vai separar um espaço para o PowerPoint ser executado, né? O PowerPoint, quando inicializa, ele de cara vai iniciar uma thread, né, que é capaz de mostrar a interface gráfica, que é capaz de interagir com o usuário, por exemplo. Ou seja, na verdade, processo ele é uma linha de execução dentro do seu sistema operacional e thread é uma linha de execução dentro do processo, né? Ou seja, se eu tiver vários processos, um do lado do outro, no sistema operacional, eles não compartilham a mesma área de memória. Ou seja, cada processo ele vai ter um espaço de memória, certo? Para executar. O espaço de memória desse processo é esse quadradinho. Se eu tiver um outro, o espaço de memória será um outro quadradinho, certo? Porém, eu posso ter dentro de um processo, eu posso ter várias threads, né? E aí, essas threads, elas vão compartilhar o mesmo quadrado, o mesmo espaço de memória de execução, certo? Ou seja, um processo, ele roda dentro do sistema operacional, mas eu posso ter várias threads, ou seja, eu posso ter várias linhas de execução. Eu poderia ter essa thread principal aqui, tratando eventos de UI, de interface gráfica, certo? E poderia isso aqui, ter essa segunda thread tratando eventos da rede, caso o aplicativo, o programa, o processo fosse tivesse monitorando a interface de rede internet, por exemplo, ok? Então, isso é possível, sim, certo? Em Java isso é muito simples, né? Por exemplo, uma outra maneira de eu mostrar que threads compartilham o mesmo espaço de memória é que se eu declarar uma variável x, eu tenho, eu posso ter, na verdade, as duas threads acessando o valor de x. Ou seja, eu mudo o valor e posso ler em outra thread. Isso tem alguns problemas de comunicação, para não pegar valor desatualizado, etc., que a gente também está abordando nesse tema, nesse capítulo 2 do livro, certo? Bom, então threads rodam dentro de um processo, certo? O que eu posso fazer com thread? Quais são os métodos em Java que thread me fornece? Para isso, existe esse link aqui, onde eu posso acessar, certo? Procurar. Isso aqui, na verdade, é a API do Java 1.6. Vocês já devem ter visto em programação 1, programação 2, né? Eu acredito que 2, que Java tem várias classes e Java, para cada classe, eu tenho um conjunto de métodos. Onde eu fico sabendo quais classes existem, quais métodos existem? Através de uma API, chama Application Program Interface, certo? Ou seja, é a documentação de todo programador Java. A classe Thread, ela está dentro do pacote JavaLang. Eu chego e navego para a classe Thread, certo? Aqui eu já estou na classe Thread. Isso aqui explica como funciona uma thread, mais ou menos isso que eu falei, né?
numa linguagem mais técnica, mais perto do programador, certo? E eu consigo descobrir aqui quais são os métodos de uma thread, quantos construtores eu tenho. Eu tenho inúmeros construtores, certo? A gente vai trabalhar apenas com o primeiro, como eu posso construir uma thread simples, e tem inúmeros métodos aqui, certo? Por exemplo, tem o método sleep. O método sleep, ele faz com que a linha de execução, ou seja, uma linha de execução dessa, ela fique congelada. Se eu tiver se eu tiver uma linha de execução executando passo 1, passo 2, passo 3, e entre esses passos tiver a chamada do método sleep, certo? Ele vai ficar dormindo durante determinado tempo. A gente vai mostrar um exemplo disso bem simples agora, né? Vamos agora para a IDE do Java. Vamos agora para a IDE Eclipse, onde a gente pode criar programas, né? É bem simples. Eu acho que vocês estão utilizando essa ideia daqui, né? Como é que eu posso criar um projeto Java? Eu venho em File, novo projeto Java, dou um teste. Vou botar aqui vídeo, aula, thread 01. Aperto Finish. Ele vai criar uma estrutura de projeto já com Java.